Ora viva, bom dia, já chegamos e cá estamos para mais uma edição do Manhã Girassol, a edição referente à segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Para hoje voltamos à primeira forma e trazemos, como tem sido habitual, o melhor da atualidade que acontece no país e no resto do mundo. Vamos também passar pela Girassol FM, manter contacto com o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol com o João Alves e vamos também ter informações sobre o trânsito, sobre o tempo e sobre o apaixonante mundo dos desportos. É a edição de segunda-feira do Manhã Girassol, a primeira da semana. Bem-vindo. Bom dia, Girassol. E vamos arrumar para a rua pela primeira vez nesta edição de segunda-feira. Vamos conferir como estão as coisas em alguns pontos da nossa cidade capital. A esta altura, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E já temos o quadro geral. Vamos ao primeiro ponto. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, onde as coisas estão complicadas para os automobilistas no sentido Gameca em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Trânsito lentinho, está difícil a circulação neste troço, o que de resto tem sido habitual num dia como hoje, segunda-feira. Já no sentido oposto, Gameca em direção ao Futungo ou até mesmo ao Benfica, o trânsito faz-se tranquilamente. O destaque aqui também para os cidadãos a esta altura nas paragens em busca de um meio de transporte para os seus diferentes destinos. O mesmo não se pode dizer neste troço de Olinda Rodrigues. Estamos a olhar para o comando da polícia de Luanda, onde o trânsito a esta altura faz tranquilamente. Não há congestionamento, não há engarrafamento. Os automobilistas circulam na normalidade sem quaisquer constrangimentos. Na Avenida Pedro de Castro Vanduneloi, aqui no Golfo 2, o cenário também é favorável para quem trafega a esta altura. Não há congestionamento, não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar. O trânsito recomenda-se, está a Canaua por esta altura no Golfo 2. Rumamos agora para a Bomba dos Mirantes, onde o cenário também não é diferente. Este também é a Pedro de Castro Vanduneloi. O trânsito a esta altura ainda está favorável. Recomenda-se para quem deseja passar pela Bomba dos Mirantes. Não há engarrafamento a esta altura, o que não tem sido habitual numa segunda-feira. O trânsito está favorável na Bomba dos Mirantes. Já no 1º de maio, este é um trânsito lentinho, ainda já dificulta um pouco os automobilistas, é um anda, anda, o trânsito carregado, quem sai dos congoleses em direção ao 1º de maio ou até mesmo ao centro da cidade. Agora, quem deixa o 1º de maio e queira chegar aos congoleses, o cenário é completamente favorável. Na Angola, Quiloange, isto no município do Kazenga, o cenário está favorável ainda para os automobilistas, o trânsito faz-se tranquilamente, recomenda-se algumas paragens por conta da travessia dos cidadãos, mas no que ao trânsito diz respeito está favorável, não há engarrafamento neste troço de Angola, Quiloange, ao pé da Igreja Santo António, quando são 7h03. Deixamos a rua e vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta segunda-feira. Manchetes dos jornais. Na primeira página do jornal O País é destaque em Icolibengo. Empresários chineses querem investir 150 milhões de dólares em 50 fábricas. Presidente da República volta a condecorar hoje e amanhã mais de 600 personalidades. Governador do IJ assegura combate ao garimpo ilegal e aposta em desenvolvimento mineiro sustentável. Caldo de Poeira reafirma-se como vanguarda na promoção da cultura nacional. Estamos a olhar agora para a imprensa moçambicana. Na capa do jornal O País, Moçambique reafirma compromisso com acesso universal à informação, financiamento ao terrorismo. Movimentou 460 milhões de meticais, bancos comerciais multados por violarem leis contra branqueamento de capitais.
O Público em Portugal titula: PJ registrou 711 casos de abuso sexual de crianças só no primeiro semestre. Crimes registados pela Judiciária em 2024 voltaram a ultrapassar os mil casos, o que não acontecia desde 2015. Ainda na capa do jornal O Público, currículos escolares. História dos portugueses ciganos entra nas aprendizagens essenciais. No Brasil, o Globo traz em destaque pacote em negociação. Estados Unidos exigem afastamento político da China em troca de apoio económico à Argentina. Após o anúncio oficial, equipas técnicas dos Estados Unidos ajustam termos do pacote, mas negam exigências estratégicas. 7 e 5 minutos, assim é que está correto. Vamos rumar pela primeira vez a Girassol FM. Nesta altura, conversa com o João Alves, que está na condução do matinal da Girassol FM. Olá, João Alves, muito bom dia, meu colega. Boa segunda-feira, voltamos à primeira forma. Também um bom dia para os nossos radiovintes. É verdade, bom dia, Iracelmo Ronaldo e a sua equipa. Um bom dia também para os nossos estimados telespectadores. É verdade, voltamos à primeira forma, não é? Depois do fim de semana passado, que curto. Não foi... Oba, ainda bem que completaste, porque eu não queria que fosse eu a completar, né? Exatamente, foi curto. O sábado foi um dia de trabalho também. Exatamente, foi um dia de trabalho para os dois, então soube a pouco. Ficou o domingo ontem, mas deu para aproveitar alguma coisa, pelo menos de minha parte, não sei. Deu para aproveitar também. Como é que foi seu domingo? Não, eu consegui descansar, eu tirei o dia todo para descansar e claramente ajudar também aí os meninos com as tarefas da escola, mas deu para descansar e por isso mesmo estamos aqui, não é como eu já fiz referência, voltámos à primeira forma, com o mesmo objetivo, com a mesma energia e com a mesma garra. É verdade. Assim também acontece aqui connosco, deste lado. Eu aqui estou já desde as 6 da manhã e o José Chiputo, portanto, é o técnico que está a fazer-me companhia neste encontro de hoje. E, na verdade, estamos a fazer este programa acontecer. Desde as 6 horas começamos com informações sobre o trânsito. As mensagens continuam a chegar até nós e também já foste referenciada, naturalmente, numa mensagem isto é ótimo. do ouvinte. Portanto, é um fã, né, que diz que eu tenho aprendido muito consigo e que agradece imenso estas suas lições, mesmo você sem sabendo que está a ensiná-lo. Muito bem, obrigada. Eu não sei qual é o nome do ouvinte, mas desde já muito obrigada pelo carinho. Temos de ir recuperar aqui as mensagens para encontrar. Vai levar um bocadinho de tempo, mas depois nós vamos fazer chegar até esse segundo contacto. Portanto, aqui tem outra mensagem. Bom dia com energia. A estrada está molhada, diz o nosso amigo ouvinte. Todo cuidado é pouco. Do mercado da Retranca até à Vila de Viana, passando pela EPAL, na ponte de partida, o trânsito está fluido. Este é o Vítor Cabata, que diz também um bom dia com energia para a Iracelmo Arnaldo. Esta também é para si. Vítor Cabata também aqui manda um bom dia para si. Outra mensagem, bom dia com energia. O trânsito da Camama está a fluir, sim. É a mensagem do Azevedo, nosso amigo ouvinte, o Celim Azevedo, que também mandou-nos esta mensagem nesta manhã. Outras continuam a chegar até nós. Bom dia com energia, João Alves. Aqui é o Mupala, fala a partir do Zango 3. O trânsito aqui está normalmente fixe. Está normalmente e está bom, também queria dizer ao nosso amigo ouvinte Mupala. Seguimos em frente com outras mensagens. Bom dia com energia. Eu sou Adão da Almeida. É a minha primeira vez, terminei a mensagem. Obrigado, Adão, por fazer parte desta equipa do Bom Dia com Energia. Você também assim passa a ser um ouvinte assíduo deste nosso programa. E outra mensagem que vem, Bom Dia com Energia, João Alves. Daqui é o Nuno do Zango. Agora já estou no outro ponto da cidade, da Vila do Gamec até ao aeroporto 4 de Fevereiro. Ainda anda-se normalmente, porque aí tem uma zona muito complicada, muito confusa em termos de circulação rodoviária, mas ele diz que ainda anda-se normalmente, pelo menos a esta hora, às 7 horas e 9 minutos. Seguimos com outra mensagem. Bom dia com energia. Eu sou o Adão de Almeida. É a minha... esta já passamos. Mas costumo já acompanhar o programa e é muito bom. Portanto, agora é a mensagem completa. É completa. Portanto, porque estava incompleta. Estava, sim, senhora. Ele diz que, afinal de contas, tem acompanhado o programa, não é? E hoje ganhou coragem, pois, e mandou uma mensagem para nós. Quer dizer, faz parte também da lista, atenção, da lista
dos ouvintes do Bom Dia com a Energia. Não da nossa lista. Exatamente. Não da nossa lista. A lista dos ouvintes. Dos ouvintes do Bom Dia com a Energia, em que também fazem parte os telespectadores do programa Manhã Girassol. Eu já ia dizer isto, naturalmente. Olha, João Alves, chuviscou, não é? Em alguns pontos da nossa cidade capital, a esta altura o pavimento deve estar escorregadio. Então, condução cuidado é o que apelamos aos automobilistas e nesta altura vamos saber como andam as coisas em alguns pontos da nossa cidade capital. Vamos chamar a este contacto também o Ernesto Jaime. Esta semana ele é o repórter destacado da nossa equipa móvel. Ernesto, então, muito bom dia. Né? Boa segunda-feira. Estamos nesta altura numa comunicação tripartida. Opa. Vamos ao essencial do trânsito nesta altura. Bom dia, Iracelma, e também bom dia, João Alves. E para os telespectadores e os radio-ouvintes que nos acompanham neste horário, nesta segunda-feira, já estamos nas principais avenidas para poder então ver e ouvir a situação do trânsito. Esta pedonal em que nos encontramos, que já está completamente movimentada, é esta que se impõe justamente no desvio do Patriota. Nós estamos na Avenida Fidel Castro, esta avenida que também é muito movimentada, quer do ponto de vista de circulação rodoviária, bem como do ponto de vista de também pessoas e bens, vamos assim considerar. Tal como se pode ver, o movimento de pessoas já é frenético a esta hora do dia, esta hora de segunda-feira, e daqui a pouco já damos a ver também a situação do trânsito nesta principal avenida, no sentido Benfica, passando pelo 11 de novembro e também no sentido para quem sai do 11 de novembro para o Benfica, vice-versa no caso. Esta situação este o ponto de situação que podemos dar a ver e ouvir. Para quem nos acompanha, é importante frisar que no sentido Benfica, 11 de novembro, o trânsito faz-se na tranquilidade e no sentido oposto, no caso 11 de novembro, Benfica, o trânsito já começa a ficar cada vez mais carregado. Tudo porque se impõe justamente aqui onde falamos um desvio, no caso o desvio do Patriota. Aí há também que se impor o aligeirar da velocidade para se evitar então o pior. Há também as paragens já completamente cheias aqui neste mesmo perímetro em que nos encontramos, e daí então também se registrar esta movimentação lenta no sentido 11 de novembro, Benfica. A esta hora, quem, por exemplo, quer chegar ao Patriota pode pegar vias alternativas a esta, passando, por exemplo, pelo Camama ou outra via que talvez conheça e acha ser a melhor para então chegar a este mesmo perímetro, ou pegar, por exemplo, a Avenida Pedro de Castro Van Dunen-Looy, se estiver a sair do 11 para o Benfica. Tal como fizemos referência, o cenário é completamente diferente se estiver a sair do Benfica para então o 11 de novembro. Estas imagens que damos a ver, e para os nossos rádio ouvintes, estamos agora num outro ângulo. O cenário que se pode descrever é diferente, completamente diferente. Quando olhamos, por exemplo, para quem sai do Patriota e chega até o desvio que também se impõe a esta mesma avenida Fidel Castro, está completamente desafogado, um trânsito completamente desafogado nos dois sentidos. Iracelma e João Alves, são estas imagens que podemos dar a ver, televisivas, e vamos considerar aqui radiofónicas também. O trânsito vai ficando cada vez mais lento. Vamos dizer, anda para nesta altura aqui na Fidel Castro. Bom dia.
Bom dia, Ernesto Jaime. E a primeira fotografia sobre o movimento rodoviário. Eu acredito ter ainda aí o João Alves, não é? Tem um... Estamos João aqui, Alves. sim, senhora, estamos. Exatamente. Pelo menos nesta altura ainda nota-se uma fluidez no trânsito aí na Fidel Castro Luz. Nota-se, pese embora já um ligeiro engarrafamento, e segundo a informação do nosso repórter, né, no sentido contrário, Benfica, 11 de novembro, né, para quem vai já para a zona de Cacoaco, né, neste sentido, aí o trânsito já começa a estar mais fluido em relação ao outro, é isto que eu pude entender. Pois, então é assim, dizias muito bem no princípio da nossa conversa que houve um chuvisco serenozinho durante a madrugada e alguma das vias, mesmo também quando víamos por aqui notávamos que as paragens não estavam assim muito cheias, pelo menos aqui na Via Expresso, tanto a da Engevia como a da Mutamba, notava-se muita gente em relação aos dias passados, no caso da semana passada, talvez por causa mesmo do clima, que estava ainda muito frio, e também havia ali uma certa prudência da parte dos automobilistas em circularem pela via, né? O pavimento está escorregadio, então é preciso não colocarmos o acelerador ao tapete, porque se travarmos a viatura é logo um despiste total. Né? Naturalmente. Um deslizar pelo asfalto por estar mesmo um pavimento escorregadio. Tem-se dito que quando chove intensamente fica melhor do que quando cai um serenozinho. Porquê? Porque aquela poeira que se mantém no asfalto, associada a uma água mínima que é do sereno, do chuvisco, provoca um lamaçal. Então ali o atrito dos pneus torna o pavimento mais escorregadio. Agora, e mais chove, perigoso. Mais perigoso, naturalmente. Quando chove, na verdade, intensamente, uma chuva mesmo boa, acaba ali por faz uma limpar, limpeza. exatamente, o tapete asfáltico. Limpa, pese embora aqui em algumas zonas não limpa só, né? Também fica ali. A água fica lá bem estacionada. Para alguns a vida fica facilitada, são 2, 3 dias no máximo. E para outros... 2, 3 dias com ali as enchentes. Sim, exatamente. Para alguns este é o cenário. Para outros a situação é mais difícil, mais crítica. A água pode ficar estacionada aí durante 2, 3 semanas. Ou mais tempo. Porque das reportagens que nós temos estado a passar em alguns dos bairros, mesmo ainda não começando a chover, ainda há lugares onde a água é da estação passada. Porque estás a ver, não é? Quando se faz isso, exatamente. Os mais têm muito desse hábito. Naturalmente, roçarem os dedos, não é? No tolo que tem chulé, já dá muito tempo, estavam ali. Exatamente. Mas então é assim que acontece. Portanto, está assim o nosso programa nesta manhã. Continuamos a receber mensagens, vamos aqui também passar algumas informações úteis. A nossa boa música é sempre presente em cada edição deste Bom Dia com Energia, da segunda a sexta-feira, Iracelma. Então, um bom dia. É um bom dia, um até já, Bom dia com energia. Bom dia com energia. Para os nossos estimados telespectadores. E também para os radiovintes. Nós a qualquer momento voltaremos. E nós estaremos aqui à espera para mais uma conexão. Bom dia. Música, nessa despedida. Esta aqui é Ricardo Lembo, não é? São 7h17. Assim vai o tempo nesta manhã. Bom dia, Iracelma. Até já, João Alves. Bom dia. Nós vamos seguir aqui com a atualidade. No Manhã Girassol, 10 pessoas morreram na sequência de um aparatoso acidente de viação ocorrido este domingo na Estrada Nacional 230, no bairro Quicanda, província de Malange. O acidente envolveu uma viatura ligeira de passageiros da marca Toyota, modelo Avanza, de cor branca e matrícula LD 4717DR, conduzida por um cidadão que circulava em excesso de velocidade. Ao chegar às imediações do bairro Quicanda, o veículo embateu contra um tráiler de um caminhão que se encontrava estacionado devido a uma avaria mecânica, noticiou a rádio pública. O choque resultou na morte imediata de 10 ocupantes da viatura, incluindo o condutor. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária apela uma vez mais aos condutores para adotarem uma condução prudente e responsável. E cerca de 90 empresas foram certificadas pelo INAPEM durante a segunda edição do Django Made in Angola, que terminou neste domingo em Luanda. O evento, que teve a duração de 3 dias, teve um volume de negócio avaliado em 2 milhões de kwanzas. A organização fala em balanço positivo. Vestuário, acessórios diversos e produtos alimentares estiveram em evidência na segunda edição do Django feito em Angola. Produtos com 90% da digital feminina. O evento de iniciativa do INAPEM, Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas,
Tem como objetivo o fomento empresarial no segmento das indústrias criativas. Para os artistas, foram dias de troca de experiência e demonstração da riqueza cultural de Angola. Festivais como estes têm sido portais para inúmeras oportunidades de intercâmbio, de desconstrução de conceitos, tabus e não só está a ser portais oportunos para negócios, para divulgação e emancipação de determinadas culturas e conceitos que de uma certa forma foram adormecidos. Hoje teve mais gente, acho que por ser o último dia é o dia de caldo, né? Está sendo muito bom. Me representa muita coisa, porque estamos a divulgar o nosso trabalho, estamos a ser mais conhecidas no mercado, né? Vai gostar. Levaram colares, brinco e algumas bonecas. Está a ser muito bom, né? E foram positivos e tivemos alguns convidados também turistas por cá e fizeram aqui a sua visita. O chefe do Departamento de Apoio Empresarial do INAPEM em Luanda, Jorge Manuel, faz balanço positivo dos 3 dias da segunda edição do Jango Made in Angola. Para essa edição, trouxemos uma particularidade que é a edição feminina para as mulheres empreendedoras. Podemos assim dizer que temos um balanço positivo dos últimos 3 dias de atividade. Tivemos parceiros institucionais como a AGT, o Guichê Único de Empresas, o INSS, o INADEC, o FADA. Trouxemos esses stakeholders do setor público, né, essas entidades públicas, para aqui no local podermos então fazermos quer a apresentação dos produtos e serviços e do ponto de vista real formalizarmos a atividade econômica. Dos dados provisórios, o volume de negócios, segundo Jorge Manuel, ronda os mais de 2 milhões de kwanzas. Durante esses 3 dias nós tivemos aqui um número de cerca de 89 empresas a exporem seus produtos e serviços. Em termos de volumes de negócio, podemos estar aproximadamente aos 2 milhões ou 2 milhões e 500, 2 milhões e meio de kwanzas. O Jango Criativo do Feito em Angola acontece à margem do memorando para o reforço das indústrias criativas assinado entre o INAPEM e o espaço Prova d'Arte. Agentes criativos defendem o reforço das políticas que fomentem o turismo cultural face à riqueza cultural nacional. A realização frequente e descentralizada de feiras é apontada como um dos caminhos para fomentar este segmento do turismo ainda adormecido. Nós já não temos indústria do tabaco. Tínhamos a FTU, que vendia o AC, fazia o AC, o Hermínios, o Negritas, o Bob, portanto, muitos, o Francesinhos. Pronto. Hoje não existe, infelizmente, a FTU. A visão do artista plástico Horácio da Mesquita, quando questionado sobre a oferta cultural para os turistas. Horácio da Mesquita entende que é preciso trabalhar na recuperação da identidade de Angola. O que não se pode perder é as tradições. E ele está aqui a recuperar as tradições, portanto, está aqui a recuperar, mas ainda falta muito. Tudo isso são elementos muito importantes para o turismo, porque eles vão começar a interessar-se e a fazer perguntas. Vão ser alvo de estudo, não só de uma compra simples, de um souvenir, mas eles vão reparar que são elementos e traços identitários da nossa cultura. Já deveria acontecer há mais tempo, né? Mas pronto, a iniciativa é boa, espero que deem continuidade mesmo. Né? Hoje, depois já não parou, não. E para puxar mesmo os turistas. Muito bem, música, pronto, música em si, porque é para eles se divertirem, né? E tudo isso que está aqui, né? Tudo que estão a ver, os quitutes e tudo, eles gostam disso, para poder levar também para a terra. Com o bambu como sua principal matéria-prima, o artista criativo Lorde Velviano tem na reciclagem a sua linguagem de promoção do turismo cultural. Ele diz igualmente ser fundamental a descentralização das feiras para se alcançar outros níveis no turismo cultural. Uma feira como esta aqui no Miramar, uma no Sambizango, uma na Maianga e por aí em diante. Quanto mais natural for um produto, mais atrativo ele torna, mais valores ele agrega.
E mais ecológico também é, porque o bambu é ecológico, a madeira é ecológica. As peças que eu utilizo para além da madeira, eu exploro essas conchas, exploro a casca de coco, que também é orgânica, é um material. A capacitação dos agentes turísticos é um dos desafios do turismo cultural, segundo Jorge Manuel, o chefe do Departamento de Apoio Empresarial do INAPEM em Luanda. Salienta que o memorando para o reforço das indústrias criativas, assinado entre o INAPEM e o Espaço Prova d'Arte, é um dos caminhos para a massificação do turismo cultural. E essa é uma evidência de uma iniciativa que o INAPEM tem, né? No sentido então de fomentarmos esse turismo, essa economia criativa e cultural que precisa de facto de ser visto com uma perspectiva econômica. A questão da formalização da atividade econômica é um trabalho que temos de fazer de forma conjunta. As entidades que trabalham no setor e os fazedores, né? Além da formalização dos negócios, o outro passo é a capacitação, a formação dos agentes do setor e que culmina então com um processo, né, temos projetos de viabilidade estruturados que nos fazem então dar a possibilidade de chegarmos à banca financeira e esses produtores ou esses promotores têm acesso ao financiamento. Agora, o negócio da água que envolve os caminhões cisterna, alguns operadores reconhecem que a atividade tornou-se ainda mais lucrativa nos últimos dias. O preço da compra das girafas varia entre 4 e 15 mil kwanzas, a depender do volume. A revenda é feita num valor variável de 25 a 50 mil kwanzas. Seja por meio de cisternas ou cupapata, a água que chega até aos munícipes é proveniente de vários locais, entre eles a zona do Kikuchi. Com as obras na via, a presença dos caminhões nesta girafa reduziu. Estevão conta que o valor da água varia de 4 a 15 mil kwanzas, dependendo do tamanho da cisterna, valor este que no início do mês de outubro será alterado. Ainda o movimento não é um bocadinho fraco devido a fechada do caminho, então, mas estamos aqui a se remediar pouco a pouco. Aqui nós, dependentemente da quantidade dos mililitros, por exemplo, 20 mililitros são 4 mil, 10 mililitros são 2 mil kwanza, que no qual o próximo mês, a partir do dia 1, vai subir para 10 mililitros para 4 mil kwanza, 20 mililitros para 8 mil. A poucos metros da primeira, encontramos outra girafa. Por lá, o gestor Valdemiro Cândido disse que o movimento aumentou, mas o valor de venda é igual. Ela está assim, por exemplo, há 2 dias, a outra girafa de lá de trás está fechada, então, razão pela qual tem essa concorrência toda. Nós temos vendido, por exemplo, o caminhão a 20 mil litros a 4 mil kwanza, e é muito pouco para nós. Assim que a outra girafa está fechada, podemos muito bem falar numa média de 100 caminhões ou 80. Perguntamos aos caminhonistas sobre o preço da água que chega aos consumidores finais. Paulo e Fontes justificam a medida com gastos adicionais. Temos tido muita dificuldade por causa do longa distância e também o engarrafamento na via nos empata um pouco e o trânsito. Compramos aqui a 15 mil kwanzas e revendemos a 45. Por causa que realmente, por causa também da longa distância e por intermédio também do gasóleo. É escolha específica porque a girafa tem água tratada, água limpa e também facilita por intermédio do engarrafamento na via. 10 mil litros, 2 mil kwanzas, 17, 15 mil kwanzas. Por causa da distância, né? O combustível também subiu, algumas peças também que tem que se meter no próprio caminhão, por aí. Quanto à qualidade, os responsáveis Valdemiro e Estevão explicam como é feito o tratamento da água. Temos o tratamento que sabemos dar, não é que é tratar ela para depois ir para o consumidor. Mas garanto que a água está mesmo com qualidade. Está mesmo com qualidade, porque até o mesmo às vezes... Para o abastecimento.
O Banco Mundial, financiador do Cuenda e de outros projetos de grande relevância social e económica no país, diz estar satisfeito com o impacto do programa de transferências sociais monetárias, que beneficiou até maio deste ano mais de 1 milhão de famílias. Para a segunda fase, a instituição garante políticas mais inclusivas e abrangentes. Representante do Banco Mundial, eu acredito que o impacto que tem tido o programa número 1 do Cuenda nas populações rurais é muito positivo. Satisfação essa que, traduzida em números, dá-nos mais de 1 milhão de famílias beneficiadas e que viram a sua condição económica minimizada. E por isso mesmo, o financiador Banco Mundial entendeu alargar o programa do governo angolano visado no combate à pobreza. O representante do Banco Mundial em Angola, Juan Carlos Alvarez, avançou que para a segunda fase do Cuenda foram disponibilizados mais de 300 milhões de dólares para um período de 5 anos. Fico muito satisfeito em ver como o programa tem mudado para bem a vida dessas populações vulneráveis. Ver como eles, o programa, não entendem o programa somente como um programa para ajudar eles na sobrevivência, mas também para a geração de atividades econômicas. Ver que as famílias com aquele dinheiro não somente conseguiram se alimentar, mas também conseguiram comprar cabritos, conseguiram comprar sementes, conseguiram produzir para poder então ter uma melhor vida e que aquele dinheiro não é somente para se manter, senão para poder criar atividades produtivas também. Juan Carlos frisou que o Banco Mundial está a financiar uma carteira de 17 projetos voltados aos setores da educação, energia e águas e ação social. O montante ascende a 4,3 mil milhões de dólares que temos em carteira nesse momento. Cada um desses projetos tem uma vida aproximadamente de 5 anos. Então, alguns deles já começaram a ser implementados, estamos a ver os resultados. Outros estão a nascer nesse momento. Então, vamos ter 5 mais anos para ver quais vão ser os resultados e o impacto positivo que vai ter na vida dos e das angolanas. Porém, são muitos os desafios para a implementação dos projetos, segundo o representante do BM em Angola. Para a capacidade institucional para poder conseguir implementar esses projetos de maneira mais eficiente. Mas, nesse sentido, estamos trabalhando conjuntamente com o governo para poder também apoiar no fortalecimento das capacidades institucionais que venham, então, a ter um impacto positivo na implementação efetiva desses projetos. Poder alavancar esse dividendo que tem vocês de populações, é necessário, então, criar as condições para fomentar o desenvolvimento do capital humano e que cada uma dessas pessoas que vão formar parte da atividade econômica do país no futuro tenham as condições para se desenvolver e contribuir positivamente ao desenvolvimento do país. Representante do Banco Mundial em Angola, Juan Carlos Alvarez, falava à margem da 4ª edição do Matabicho com a imprensa, encontro de esclarecimentos sobre os vários instrumentos financeiros que o Banco Mundial disponibiliza especificamente para Angola e como podem ser aproveitados para iniciativas de desenvolvimento no país. O Hospital Psiquiátrico de Luanda atendeu no primeiro semestre deste ano um total de 28.921 casos de pacientes com transtornos mentais. Deste número, 511 corresponde aos pacientes que tentaram cometer suicídio. Uma das maiores preocupações nesta altura prende-se também com o aumento dos casos de abandono de pacientes em tratamento por parte dos familiares. Teve lugar na última sexta-feira, a 10ª jornada científica da instituição. A saúde mental continua a ser um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo e Angola não é exceção. O número de pacientes que dão entrada no Hospital Psiquiátrico de Luanda preocupa os profissionais que reuniram-se esta sexta-feira no auditório do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, no âmbito da 10ª Jornada Científica sob o lema Saúde Mental, Inovações, Práticas e Humanização no Cuidado Psiquiátrico. Mostram que no primeiro semestre de 2025 foram registrados um total de 28.921 casos de pacientes atendidos com transtornos mentais, dos quais destacam-se como principais patologias a psicose sintomática aguda, com 1.956 casos, transtornos comportamentais por uso de álcool, com 1.535 casos, e epilepsia, com 1.339 casos. No universo
dos pacientes assistidos, no período em referência, 511 casos correspondem aos pacientes com tentativa de suicídio, comparando com os dados do primeiro semestre de 2024, que eram de 336 casos, nota-se um aumento de 175 pacientes. Só para se ter uma ideia, no Hospital Psiquiátrico de Luanda, por exemplo, os casos de depressão dominam as estatísticas. O secretário de Estado para a Saúde Pública reiterou o compromisso no tratamento humanizado no campo da saúde mental. Igualmente, foram identificados um total de 1.292 pacientes com sinais e sintomas de depressão, sendo um dos fatores de risco mais críticos para a débil qualidade de vida e saúde mental. Esses números alarmantes reforçam a urgência de se fortalecer as estratégias de promoção, prevenção, tratamento, acolhimento e integração no campo da saúde mental. O tratamento de questões de saúde mental deve ser acessível e contínuo a todos. Contudo, unindo ciência e humanização, é possível valorizar a vida e diminuir os fatores de risco associados ao suicídio. O Hospital Psiquiátrico de Luanda interna pessoas com transtornos mentais e alteração de comportamento. No primeiro trimestre deste ano, foram observados mais de 28 mil casos de pacientes com patologias diversas ligadas à saúde mental. Profissionais de saúde reuniram-se neste fim de semana em Luanda para falar sobre complicações das doenças crónicas que continuam a ter impacto na saúde pública em Angola. Entre as patologias, as doenças cardiovasculares, as diabetes e as doenças gastrointestinais ainda constituem preocupação a nível do sistema sanitário do país. Numa palestra promovida pela Associação de Saúde, Compromisso e Bem-Estar, AICEB, vários especialistas apresentaram abordagens científicas e práticas sobre a prevenção e complicações das doenças crónicas, o que representa ainda preocupação a nível do sistema sanitário do país, tal como disse a presidente do Conselho de Administração da instituição AICEB, Edna Jerónimo, que, por outro lado, mostrou preocupação com a falta de acesso a medicamentos por alguma franja da sociedade. Eu vejo que o maior problema da nossa população é o acesso à assistência médica e medicamentosa, é escasso. Pelas abordagens feitas nas palestras, eu vejo que estamos preocupados já em sair para a rua, montar mesmo barracas, que é para fazer as consultas a custo zero, porque eles aproveitam esse tipo de palestras para poderem fazer já uma consulta. Portanto, vai aí a nossa preocupação como associação. Um dos especialistas chamou a atenção para os perigos da bactéria Helicobacter pylori e o câncer gástrico. No nosso meio, nós podemos assumir que afeta cerca de 70% a 80% da população. Com isso, é uma bactéria que desperta, sobretudo, sintomas importantes no indivíduo. O indivíduo experimenta dor de estômago, a dita dor epigástrica, empanturramento, saciedade precoce, náuseas, vômitos. Como especialista da área, eu recebo cerca de 70% de quadros dispépticos relacionados ao Helicobacter pylori. Então, eu acho que este tipo de informação, de discussões, de palestras devem ser massificados de alguma forma, que é para nós podermos informar a nossa população e não menosprezarem de alguma forma os sintomas da doença. Por outro lado, esta especialista destacou as complicações das diabetes mellitus, que acomete tanto jovens como idosos, e apresentou alguns dados tidos como desinformação sobre a doença. Existe a desinformação de que a diabetes tem cura, existe a desinformação de que a diabetes, ou seja, é uma doença que o indivíduo, se não comer açúcar, só tem tratamento se o indivíduo não comer açúcar, sendo que o indivíduo pode manter uma dieta equilibrada, incluindo os carboidratos ou os açúcares, mas dentro daquilo que são os parâmetros avaliados por um especialista, nesse caso, um nutricionista. De acordo com
com a ICEB, instituição sem fins lucrativos, as realizações das atividades servem para a angariação de receitas revertidas a favor de uma instituição de caráter social. Nós estamos focados no Centro Santa Isabel, né? Foi o centro que chocou-nos, né? A gente chegou para lá e encontramos crianças recém-nascidas, chocou-nos. O coração magoou mesmo. Não temos como, nós temos que voltar, porque eles até têm um projeto, estão a fazer ali um centro médico, em que a gente já predispôs-se em ajudar, damos as consultas nos nossos tempos livres e assistir aquelas crianças, para que pelo menos dentro daquilo que é assistência médica e medicamentosa não faltar para eles. Olhar agora para a previsão do tempo na cidade capital, que tem o dia previsto com céu nublado no período da manhã e limpo à tarde. As temperaturas vão oscilar entre 21 graus de mínima e 27 de máxima, a umidade de 75%. Em Cabinda, o céu com nuvens baixas, a temperatura mínima de 23 graus e a máxima prevista é de 27. Umidade do ar a chegar aos 79%. Vamos fazer o primeiro intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. E já são 7h43, bem-vindo de volta ao Manhã Girassol e vamos neste bloco voltar à rua. Temos informações sobre como estão as coisas em alguns pontos da cidade capital. Neste exato momento vamos manter contacto com Ernesto Jaime. Não temos o Ernesto Jaime e nesta altura vamos rumar mais uma vez a Girassol FM. Contacto a esta altura com o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol, a Girassol FM. Olá, João Alves, uma vez mais bom dia. Meu colega, estamos de volta. Estamos de volta, é verdade. E com esta boa música do Quiaco Quiadaf, lá a fundo, para os nossos estimados telespectadores. Eu gosto dessa música. Velha Rua ou Velha Guarda? É só uma pitadazinha. Velha Rua ou Velha Guarda? Velha Rua, Velha Guarda é Velha Rua. Velha Rua, Velha Rua. Sim, muito bem. Rua. Conheço esta música, aprecio esta música. É boa. O Chiputo está de parabéns. O Chiputo está aí do Tem outro bom lado. Gosto. Uma seleção que... musical a dedo e qualificada. Não, também. E recebe sempre uma orientaçãozinha, sabes como é que é? Não, eu imagino de quem vem esta orientação, não tenho dúvidas. É do CO, né? Está ao lado do mestre. Tens como, bem? Vamos buscando estas músicas para também darmos a entender as pessoas de onde nós viemos. Exatamente. Viemos, não tem como. E para um bom entendedor bastam poucas palavras. Exatamente. Ou até mesmo a seleção de uma boa música. É para dizer tudo. O que é que o Quiaco canta? Canta a Velha Rua. Naturalmente. Está a trazer histórias daquelas ruas, ó Iracelma. Exatamente. Mas é aquelas ruas. A perceber? E que ruas. E que ruas. Aquelas ruas onde ficávamos a brincar aí na rua, a correr aí pelas ruas. Algumas sem iluminação, mas o candeeirinho da vovó ali ao lado, a vender a quitaba, a jinguba torradinha. Naquela noite o fogareiro aí aceso. Naquele tempo em que nós podíamos circular à vontade também. Aquele calorzinho, andava-se à vontade. Podíamos ir à casa do nosso vizinho, exatamente. E não ter receio de nada, porque o vizinho era pai. Tomava as medidas no terreno antes mesmo. Levámos um monte de puxões de orelha. Em caso de algumas infrações. E então aqueles cocos, imagine. Levavas com cada na cabeça, meu. Hoje, se tentares agir desta forma, tens que preparar os braços para um ato de pugilismo, se possível. Se tiver um pai caenche, então cuidado. Um cafrique daqueles. De manhã nem consegues ir trabalhar. Só porque você chamou a atenção ao filho do vizinho. Oh, meu Deus, como está tudo moderno. Está tudo moderno. Olha, João Alves, nós vamos voltar a ter aqui uma comunicação tripartida, porque novamente. Já temos o Ernesto Jaime em prontidão para nos dar informações detalhadas de como andam as coisas, não é? Em alguns dos pontos aqui da nossa cidade capital. Hoje o Ernesto está na Via Expressa, na Fidel Castro. Olá, Ernesto, uma vez mais, bom dia, bem-vindo de volta. Estamos conectados, rádio e televisão, e vamos à informação que se impõe sobre a mobilidade rodoviária neste preciso momento.
Vamos a isso sim, Iracelma e João Alves, mais uma vez, bom dia. Continuamos bom na dia. Fidel Castro, porém num outro ponto, aqui onde falamos, e estas imagens que damos a ver é na famosa paragem da Mutamba, é justamente aqui onde podemos dar a ver a situação sobre o trânsito, que também faz-se de forma lenta, no sentido Benfica, desvio do Zango. São estas as imagens que damos a ver para os telespectadores que nos estão a acompanhar, acompanham estas imagens, e para os rádio ouvintes que nos ouvem, no caso é a partir daqui que respondemos, justamente na paragem da Mutamba. O trânsito por aqui faz-se de forma lenta, tal como fizemos referência, sobretudo por causa da paragem que aqui se impõe. Há uma baia por aqui, porém também a ser reparada, vamos assim considerar. Há um trabalho aqui a ser feito para aquilo que é o melhoramento dos esgotos que por aqui vai-se colocando devido às chuvas também que já vão se aproximando, e o melhoramento da via de serviço que se encontra ao lado desta principal avenida. Daí os passageiros terem que encostar um pouco mais nesta principal estrada, tal como podemos ver nas imagens, e acaba de certa forma obrigando os automobilistas a aligeirarem a velocidade e afunila também aqui este tapete asfáltico, ou este perímetro, e congestiona cada vez mais o trânsito. A corrida para pegar o táxi aqui já se verifica. Aqui a esta altura, qualquer veículo que aparece e que esteja a fazer o táxi serve, não importante se é um azul e branco ou um monangambé, como se costuma dizer. O cenário é completamente diferente, a situação do trânsito é diferente num outro ponto, no caso, no outro sentido, no sentido desvio do Zango, Benfica. O cenário é completamente diferente, transita-se ou trafega-se na tranquilidade, tal como se pode ver. Também o aglomerado de pessoas é inferior em relação ao ponto que dávamos a ver há bem pouco tempo. Esta é a situação do trânsito que podemos dar a ver e ouvir, no caso para os telespectadores e rádio ouvintes que ainda estejam em casa a esta altura e que queiram chegar, por exemplo, a pontos como Desvio do Zango, Cacoaco, ou então chegar até mesmo ao centro da cidade, passando pelo Benfica. Por aqui o trânsito, não há engarrafamento, porém faz-se um trânsito muito lento no sentido Benfica, Desvio do Zango, já no sentido oposto. Desvio do Zango, Benfica, faz-se um trânsito completamente desafogado. Iracelma e João Alves, são estas as informações que podemos passar agora sobre a circulação rodoviária neste perímetro, aqui na Fidel Castro. Bom dia. Ora, bom dia, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Mais uma fotografia sobre como andam as coisas aí na Fidel Castro. Um dado curioso, João, não há tanto engarrafamento, mas as paragens estão abarrotadas. As pessoas estão com dificuldades para conseguirem um táxi. Vimos há pouco tempo alguns cidadãos a correrem em direção a um caminhão que também decidiu fazer serviço de táxi. Vista mesmo, exato, exato. Vista. Eu não sei quantas pessoas ela haveria de levar na cabine do caminhão. E porque até a parte de trás, o trailer é para levar contentores. Não sei se haviam de subir ali, como é que haviam de Não, mas seria mesmo pela cabine. Mas quantas pessoas haveria de levar para ali?
Eu acho que ele ficou com um bocadinho de receio, não é? Olha, eu recebo, sim, exatamente, mas resolveu acelerar um pouquinho. Um pouquinho mais. Esperamos que o chefe não esteja a acompanhar o Manhã Girassol, mas é bom que esteja a acompanhar. É bom que esteja mesmo a acompanhar. Porque nós temos de corrigir esses hábitos. Se estiver a acompanhar, o emprego do nosso irmão angolano pode estar ameaçado. Pois, é um caminhão chinês, pelo que eu vi. Fabrico a chinesa, agora não sei se é de uma propriedade chinesa mesmo, ou então se já passou por um angolé, mas ainda assim não deve fazer isso. É arriscado, é arriscado. Olha, falando nisso, eu tenho uma história de um amigo que andava com um autocarro de uma empresa. E, entretanto, fazia a colheita, né? E distribuição dos trabalhadores, tomada e largada. E num belo dia ele faz a linha da Cuca, já há muitos anos atrás, e depois, de regresso, deixou o pessoal todo e de regresso entende... Fazer umas puxadas. Pronto, mas era ele, o segurança da empresa. E o segurança é que foi chamando. E subiu um chefe. Subiu o chefe da empresa. Então, eles não prestaram atenção. Quando vai cobrar, né, passageiro a passageiros, chega a vez do chefe e ele olha para o chefe, segurança com dinheiro na mão, diz: não, você não paga. Selma, mas são situações complexas. Como é que é? O homem não disse nada, o chefe não disse nada. Só disse: não, está aqui o dinheiro. Falamos na empresa. E certamente devem ter ficado sem o emprego, João Alves. É claro que sim, ficaram sem o emprego. São atitudes completamente reprováveis. Às vezes essas oportunidades nem sempre correm bem. Não, mas eu acho que não é certo. O meio da empresa é para servir os funcionários da empresa. Mas, Iracelma, eu também até já vi a ambulância também a fazer isso. Aquela máxima de que o cabrito come onde está amarrado. Mas é assim, mas nem sempre. Mas tem limites. Já tem que ter limites. Tem que ter limites. Temos que ter respeito, responsabilidade pela nossa empresa. Exatamente. Não é? Então já nos dão um salário, nós temos e de o voto de confiança, porque atribuir a viatura a um funcionário é o voto de confiança. Mas isso tem acontecido, tem sempre acontecido. E hoje até parece que se tornou ainda mais moda, né? As pessoas já não querem saber que tipo de carro, o que é que estão a fazer. É só parar e, não, vou fazer dinheiro do gasóleo. Vemos há pouco tempo o caminhão. Assim não. Muito bem, João Alves. Está assim encelada a nossa segunda conexão nesta segunda-feira. A primeira edição do Manhã Girassol e também do Bom Dia com Energia. Nós já vamos colocar um ponto e vírgula e a qualquer momento nós voltamos. Ok, estaremos aqui prontos para dar resposta à vossa solicitação. Bom Dia com Energia, Iracelma Ronaldo, estimados telespectadores, e aguardamos pela próxima chamada. Muito bem. Até já, João Alves. E agora nós aqui no Manhã Girassol vamos continuar na rua, desta vez à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública, para dar-lhe a ver outros pontos. Depois de já termos tido aqui o Ernesto Jaime, vamos andar por outras vias da nossa cidade capital. O quadro geral a esta altura, vamos ao primeiro ponto, é na Estrada da Samba, onde nós começamos esta ronda, onde o trânsito está lentinho, não anda para anda, as coisas estão complicadas para os automobilistas que trafegam neste ponto em direção ao centro da cidade. Já no outro sentido, o trânsito está favorável. Os automobilistas rasgam o asfalto sem grandes constrangimentos neste exato momento, quando são 7h55 na Estrada da Samba. Na Pedro de Castro Vanduneloi, Hospital Divina Providência, o cenário está carregado nos dois sentidos, pelo menos até onde nós conseguimos observar. Lentinho, um para-anda, um desvio de viaturas. Nesta altura se vai passar pela Pedro de Castro Vanduneloi, ao pé do Hospital Divina Providência. Este é o cenário. O trânsito está no anda para-anda, as coisas já estão carregadas, já estão difíceis. Regressamos à Avenida 21 de Janeiro, ao pé da FAPA. O trânsito também está duro, não se recomenda, é um anda para anda, as coisas já estão complicadas para os automobilistas que estão neste exato momento na FAPA em direção ao aeroporto ou também ao centro da cidade, muito, mas muito carregado, o trânsito lentinho. Já quem sai da FAPA em direção ao HMEC ou até mesmo ao Futungo, o trânsito está favorável. Regressamos à Avenida Fidel Castro, ao pé do Serra Vandunem, o Instituto Serra Vandunem. O cenário está difícil também para os automobilistas nesta manhã de segunda-feira, quando são 7h56. É um anda para anda. Está difícil a circulação para os automobilistas neste ponto da Fidel Castro.
Deixamos a rua e vamos voltar a espreitar a atualidade. Já está em liberdade em Luanda e na província de Icolibengo o primeiro grupo de cidadãos que beneficiaram de indulto no âmbito do decreto presidencial número 172/25. O ato oficial decorreu no estabelecimento penitenciário de Viana, na província de Luanda. Foram postos em liberdade 33 cidadãos e no Icolibengo 15. O perdão foi concedido pelo chefe de Estado no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. A cerimônia do ato de soltura de alguns reclusos abrangidos no âmbito do decreto presidencial número 172/25, de 23 de setembro, aconteceu neste sábado na cadeia de Viana, do leque de cidadãos que beneficiaram do perdão enquadrado nas comemorações dos 50 anos de independência nacional, constam Ana Gaspar, de 53 anos, Vitinho Calonginge, de 40 anos, ambos condenados pelo crime de burla qualificada. Eles contaram sua história e expressaram gratidão a Deus pela soltura, afirmando que agora serão novas criaturas. Foram momentos difíceis, mas aprendi muito. Aprendi a viver com rigor, aprendi a viver com dignidade. Primeiramente, vou agradecer a Deus, me ajudou, me deu força, me cuidou, e também agradecer ao nosso presidente da República. Fui condenado a 5 anos, prisão maior, em 2021. Estou arrependido e serei reintegrado na sociedade para voltar a trabalhar e fazer um trabalho justo. Arrependido pelo crime de furto, Júlio Fernando, de 48 anos, esteve privado da liberdade quase 9 anos, com alegria no rosto pela soltura. Disse que daqui em diante será uma pessoa exemplar, sobretudo para com a sua família. Admito que não fui um bom pai, não fui um bom esposo, também não fui um bom filho. Hoje, graças a Deus, o sofrimento me fez aprender o que é realmente dar valor às pessoas que me rodeiam e que me amam. Conselho a não pautarem para um caminho errado. O juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Viana disse que o indulto decretado pelo Presidente da República vai permitir a reunificação familiar. E quando nos é concedida a liberdade, está-nos ser concedida uma oportunidade de servirmos a sociedade, no sentido de que consigamos convencer a sociedade que somos socialmente úteis e que podemos contribuir para a nossa pátria. Quem for beneficiado, lute no sentido de que não volte a cometer para cá estar novamente, porque não há nada mais importante do que a liberdade. O diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do Serviço Penitenciários disse que a província de Luanda conta com maior número. Entretanto, 33 beneficiaram do indulto presidencial, ao passo que 15 foram da cadeia de Calamboloca. Aqui em Luanda nós soltamos 33 reclusos, entre eles 4 senhoras que foram beneficiadas por este indulto presidencial. Foram beneficiados nesse universo 150 reclusos que conseguiram estar enquadrados naqueles que foram os critérios do Sua Excelência Presidente da República enquanto mandatário maior do país e enquanto competente para este perdão presidencial. No entanto, o que nós esperamos é que esses cidadãos aproveitem maior este momento e que não retornem aos nossos estabelecimentos. Vale realçar que o indulto presidencial consagrado pela Constituição da República abrangiu cidadãos condenados a penas privativas de liberdade que demonstraram bom comportamento e cuja libertação não representa perigo para a sociedade. O ato simbólico de soltura ficou marcado com cânticos e reencontro dos beneficiários com os seus familiares. Oito horas em todo o espaço nacional começou a sua jornada laboral e nós vamos olhar para o balanço habitual do fim de semana sobre a sinistralidade rodoviária.
E voltamos a receber nesta segunda-feira o Subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Subinspetor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracema. Obrigado. É sempre um prazer, como dissemos, cá estar. Muito bem, um fim de semana, pelo menos até ontem, voltamos a registrar um acidente aparatoso na província de Malange, com 10 vítimas mortais. Em termos de números, para lá destes, o número geral registados? Os números gerais registados, infelizmente, como temos dito, esta semana é aquela em que os números sobem e tivemos, infelizmente, aumento em todos os aspectos. Tivemos um aumento de mais 24 acidentes, mais 17 mortos e mais 22 feridos. Assim sendo, tivemos um total de 86 acidentes, sendo que os mortos subiram em 34 e os feridos em 97. Tivemos estes números a subirem e, infelizmente, temos a questão do acidente aparatoso, não é? Para deixar-nos muito, mas muito preocupados, muito tristes mesmo. Um acidente aparatoso na província de Malange que vitimou. Tivemos 10 mortes momentâneas, 10 mortes no momento do acidente. São estes os números que, infelizmente, subiram, sim. Exatamente. Números que preocupam a Direção Nacional de Viação e Trânsito. Na última semana, o subinspetor avançou-nos que foram aplicadas mais de 1.600 multas. Neste último fim de semana, quais são os números? Infelizmente, o número dobrou. Saímos de 1.000 para 2.000 ou 2.041 multas aplicadas. 2.000, para ter ideia. E quem andou por Luanda, sobretudo, mesmo ao longo das estradas nacionais, tanto a 100 como a 230, estiveram montadas várias barreiras policiais e estes números só não são mais graves por conta disso também, porque aumentou o número, o dobro, não é? Tivemos 1.000, como ele me disse muito bem. Este final de semana tivemos 2.041 multas aplicadas. Em termos de detenções, para termos aqui uma ideia, saímos de 36 para 46. Nós em Luanda tivemos 36 detenções, só em Luanda, 36 detenções por condução em estado de embriaguez e 10 detenções por envolvimento em acidentes. Então, só para trazermos aqui o cenário em como andamos, mas isso é consequência, sobretudo das mortes e feridos, consequência de não seguirmos o lema da campanha de prevenção rodoviária lançada, que é mude antes que seja tarde. Então, infelizmente, as consequências são estas, mortes e feridos, e temos a lamentar. E há mais um dado para trazermos aqui, é que, infelizmente, este número de feridos, falamos de 97, 90% são feridos graves. Ou seja, como temos dito e vale sempre reiterar, estes números podem sempre, na maioria dos casos, evoluem para a morte, infelizmente. O que pode elevar os números da sinistralidade rodoviária? Com certeza. Foram mais de 2.000 multas aplicadas ao longo do fim de semana. Quais são as principais infrações registadas? As principais infrações utilizadas registradas são o não uso do cinto de segurança, a paragem de locais, ou paragem e estacionamento em locais impróprios e esta condução sobre estado de álcool. E estes mesmo, sobretudo o último, estes condutores vão a reexames, vão para esta sessão de aconselhamento, porque, como dissemos, para além mesmo, em casos primários, vamos para os aconselhamentos e os refrescamentos que está a acontecer mesmo dentro da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. O Departamento de Transgressões e Acidentes, em paralelo ao Departamento de Condutores, tem levado a cabo estas sensibilizações, estas formações também. Para aqueles casos que são primários, que não são assim tão graves, mas para aqueles reincidentes, que temos reincidentes, é mesmo para um novo exame. Muito bem. Subinspetor Pascoal, voltamos para os números apresentados inicialmente. São 36 mortes
nas estradas do país. Vamos olhar por províncias. Qual das províncias, qual das regiões do país ou a região do país que lidera as estatísticas? Se formos falar de região, é sempre o norte. Luanda, sempre esta vez Luanda regressou ao topo da tabela com 16 acidentes, 5 mortes. Só que é um caso que não tem sido habitual. Normalmente a província com o maior número de acidentes acaba sempre sendo a província também com o maior número de mortes. Aqui há uma exceção, porque Malange registrou apenas oficialmente 3 acidentes, entretanto está com o maior número de mortes fruto deste acidente aparatoso, que vitimou 10. Então, não obstante Luanda ter registrado 16 acidentes, Malange está com os 10 mortos fruto deste acidente aparatoso. Muito bem. A mensagem para os automobilistas e também para os peões? A mensagem para os automobilistas e peões, não obstante sermos um país laico, mas aqui eu vou chamar uma frase que é bíblica: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que é uma chave principal da vida. E nesse contexto específico rodoviário, a verdade é sempre o código de estrada. A verdade é sempre esse apelo que várias instituições, várias entidades vão reiterando, que é consciencialização, é a humanização das estradas, trazer a paz na estrada. Então esta verdade deve ser encontrada no próprio Código de Estrada. E nós temos dito mais do que ler o Código de Estrada, mais do que conhecer o Código de Estrada, a questão está mesmo na aplicação. Então o Conselho, e trazer aqui mais uma nota, e temos estado a registrar com o início do ano letivo, não é? O início do ano letivo, estamos a ver os nossos petizes a serem transportadas de qualquer jeito por motociclos. Então aqui o apelo aos encarregados de educação, o apelo aos encarregados de educação, o apelo aos tutores. Que pai tem esta consciência? Porque sabemos até que muitos desses mototaxistas têm convênio com famílias e vão buscá-los mesmo a casa. Então, aqui apelamos, compre um capacete para o filho, equipe o filho. Eu nem vou dizer aqui o que significa um filho, mas então o apelo vai nesse sentido, tanto para o transporte em motociclos como em veículos. Estamos a falar dos bancos de retenções para as crianças. Nesse acidente de Malange, tivemos como vítima também um petizo, uma criança com menos de 6 anos. Então, nós, os adultos, temos de ser os primeiros a proteger, os pais, sobretudo. Então, sobretudo os mototaxistas, o transporte de crianças em motociclos, temos de ver. E não começa, e não é com a polícia. Aqui fala-se da polícia, da própria fiscalização. É verdade que a polícia está aqui a evidenciar este esforço, desde os conselhos, as campanhas todas, mas, como temos dito, e importa sempre reiterar, só vamos inverter essa pirâmide quando cada um de nós. Então, pai, que está a acompanhar-nos a esta altura, tem de repensar como o filho está a ser transportado em motociclo. Muito bem, muito bem. Subinspetor Pascoal Mussungo, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Conto consigo na próxima semana para o balanço do outro fim de semana. Com certeza, Iracelma, e vamos apelar que os números reduzam consciência, como já dissemos. Muito obrigado. Muito bem. E nós vamos seguir aqui com o Manhã Girassol. A Administração Municipal de Belas realizou na manhã de sábado um ato social de entrega de meios a pessoas com deficiência de locomoção. O ato foi presidido pelo Governador Provincial de Luanda, Luís Nunes. 54 cidadãos portadores de deficiência no município de Belas beneficiaram este sábado de meios que visam facilitar a sua locomoção, uma iniciativa da administração municipal com o apoio do governo da província de Luanda. Durante a entrega dos meios, que contou com a presença do governador da província de Luanda, Luís Nunes, muito obrigada foi a palavra mais preferida por quem viu deste gesto a sua vida facilitada. O que facilita a locomoção satisfaz.
Tenho 73 anos. Sou deficiente físico de guerra com cartão número 463 que eu tenho aqui. Portanto, não há mal que não acaba tudo isso de guerra. Agradecemos ao administrador. Primeira vez meu filho para usar cadeira. Sim, agradeço muito, obrigado. Vai ajudar muito. Você pode lavar roupa, ela senta no chão. Ajudou muito, muito obrigado. Porque houve muito sacrifício para mim se deslocar de um sítio para outro. É muita alegria, se ganhando uma cadeira de roda. O administrador municipal de Belas disse que este gesto é simbólico e esperado há já algum tempo. E no âmbito dos pequenos gestos também beneficiou-se cerca de 54 diminuídos físicos que há algum tempo têm estado a escrever à administração municipal a solicitar cadeiras de rodas canadianas e muletas para a sua locomoção. E com orientação do Sua Excelência, Sr. Governador, mobilizamos os meios e o Sr. Governador hoje veio fazer a entrega de forma oficial. No mesmo momento, o Governador de Luanda fez a entrega de algumas viaturas à administração municipal, gesto este que, segundo o administrador local, vai facilitar os trabalhos da administração, tendo em conta a extensão do município depois da nova divisão político-administrativa. Sua Excelência, o Governador fez a entrega de várias viaturas para o funcionamento da administração municipal de Bela. Importa dar nota que a entrega destas viaturas vai galvanizar o funcionamento da administração municipal de Belas. Como deve calcular, no âmbito da última divisão política administrativa, a administração municipal de Belas deslocou-se do Quilamba para o Ramires, como atual sede deste município. E dista do centro da cidade, cerca de 76 quilômetros. E dada essa distância, criava muitos constrangimentos de mobilidade dos nossos funcionários. E hoje, com este brinde e este presente de Sua Excelência, Sr. Governador, vem certamente acabar com esta dificuldade. Informação sobre o tempo no Manhã Girassol, na província de Benguela, que terá o dia com céu parcialmente soalheiro, temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 25. A umidade do ar chegará aos 76%. Já na cidade de Vida, o Ambo, o dia será soalheiro. As temperaturas vão oscilar entre 13 graus de mínima e 34 de máxima. A umidade do ar prevista de 29%. Intervalo no Manhã Girassol. Estamos de volta e com a atualidade, mais de 200 pessoas participaram no fim de semana numa campanha de limpeza e recolha de resíduos sólidos no município de Cacoaco, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para uma gestão mais eficaz dos resíduos, melhorar a conservação das praias, salvaguardar a biodiversidade marinha e preservar a saúde e o bem-estar. Como diz o velho ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Foi pensando nisso que Telmo dos Santos trouxe as 3 filhas para participarem da campanha de limpeza e sensibilização na praia de Cacoaco. Um dia que fosse mais do que proporcionar a limpeza da praia de Cacoaco, é consciencializar as pessoas para a gestão responsável dos resíduos. Os resíduos são bastante danosos para o meio ambiente e nada melhor do que trazer as crianças para, desde pequeninos, aprenderem a gerir melhor os resíduos, a empenharem-se em causas de responsabilidade ambiental, para perceberem de facto qual é o contributo que cada um de nós deve dar para as questões ambientais, para a sociedade, para as comunidades onde estamos inseridos. Já recolhi muito lixo e está a ser muito bom. Eu consegui aprender que nós não devemos poluir o país, porque o país está muito sujo e muitas pessoas estão a deixar lixo no chão. Uma iniciativa que visa essencialmente transmitir os cuidados a ter em conta no que diz respeito à higiene do meio, à deposição de resíduos em locais apropriados e o seu tratamento. E naturalmente temos que continuar a sensibilizar a população sobre os cuidados a ter com a orla, sobretudo a recolha
garrafas, bidões, etc. Isso tudo são materiais que podem depois ser recicláveis e terem outro aproveitamento. A responsável da Agência de Resíduos disse que mais de 200 pessoas participaram do evento e destacou que cerca de 80% da poluição marinha é constituída por plástico. Nós mobilizamos aproximadamente 200 pessoas com o apoio do município e dos parceiros da agência, como a Elisal, a Unitel e outros parceiros também. Quando se fala da poluição marinha, nós temos que olhar para o maior vilão da poluição marinha, que é o plástico. 80% ou 85% da poluição marinha, advinda de fontes terrestres, são plásticos. Foram recolhidos sacos de lixo, dentre os quais plástico e lixo orgânico, que posteriormente será reciclado por empresas de gestão de resíduos sólidos. A organização não governamental denominada Amar a Paz mostra-se preocupada com o nível de analfabetismo ainda existente no país e promete trabalhar para contribuir no combate ao fenómeno. São jovens de diferentes estratos sociais e que compõem a mais nova organização não governamental do país. Hoje foi o encerramento com a realização do primeiro Fórum Nacional do Poder Local. De facto, nós sentimos-nos satisfeitos porque todos eles receberam o nosso convite com bastante agrado e terão a responsabilidade de constituir as suas delegações a nível dos municípios, comunas, a nível das universidades e núcleos, e estaremos praticamente representados em todos os territórios na qual nós temos uma representação da Amar a Paz. Segundo o seu presidente, e com foco na unidade nacional, o núcleo social já tem traçado as políticas de atuação na sociedade. Será com o projeto Zero Analfabetismo, há um programa que nós vamos combater o analfabetismo no nosso país. Consideramos que ainda encontram-se em números muito elevados e, sobretudo, a região leste. Esses dados para nós consideramos preocupantes e nós, enquanto membros da sociedade civil e uma organização filantrópica, abraçamos esse projeto para conseguirmos dar o nosso contributo e dar o nosso melhor. Pensamos que é um projeto em que fez-se o levantamento, um diagnóstico. Estamos com cerca de 4.335.000 angolanos que encontram-se em fase de analfabetos e, num prazo de 24 meses, pretendemos reduzir no mínimo em 1.325.000. O movimento cívico angolano deve crescer para auxiliar na resolução dos problemas sociais. É o que refere Mário Pinto de Andrade, secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias do Partido dos Camaradas. Nós entendemos que o movimento cívico angolano tem que crescer. O movimento de organizações não governamentais, de associações, tem que crescer porque é preciso cuidarmos das pessoas. E então esses movimentos, essas associações podem ter dimensão local, como podem ter dimensão nacional. E esta associação Amar a Paz tem uma dimensão nacional. São jovens, a maior parte deles já todos licenciados, pelo menos com uma formação superior ou média, e escolheram um bom nome para a sua associação, que é Amar a Paz, porque a paz é o maior bem público que a humanidade pode ter. A recém-formada organização já conta com delegados das 21 províncias do país, selecionados após uma semana de seminário onde foram tratadas situações pontuais de estrutura organizacional. Angola integra oficialmente a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, um marco histórico na área da conservação e do desenvolvimento sustentável, com a entrada oficial no Mapa Mundial das Reservas da Biosfera da Unesco, através da designação de Reserva da Biosfera Kisama. Esta integração representa o reconhecimento internacional do compromisso de Angola na proteção da biodiversidade, na proteção do conhecimento científico e no fortalecimento das comunidades locais, em linha com os objetivos do Programa Homem e a Biosfera, MAB, da Unesco. A cerimónia do anúncio decorreu este sábado, durante a 37ª sessão do Conselho Coordenador Internacional do Programa Homem e Biosfera, que teve lugar em Hangzhou, na China. Com a nova designação, Angola passa a integrar a Rede Internacional de Reservas da Biosfera, composta por mais de 700
em 150 países. A reserva da biosfera Kisama é limitada entre a foz do Rio Longa até o ponto final da ilha de Luanda e engloba ecossistemas de importância ecológica e biológica, como o complexo Mussulo, Kwanza e Cabo Leto e do Longa, e outras zonas de elevada sensibilidade ecológica, como os mangais, lagoas, áreas de nidificação de aves e tartarugas marinhas, como as ilhas Kazanga e da Reserva Natural e Integral Ilhéu dos Pássaros, e abriga ainda espécies emblemáticas da fauna e flora angolana, incluindo o manatim africano e o elefante da savana. As reservas da biosfera funcionam como laboratórios vivos, incentivando práticas de gestão sustentável e a cooperação internacional em prol da conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável. Chefiou a delegação angolana ao evento o secretário de Estado do Ambiente, Yuri Walter dos Santos, em representação da ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, e integram ainda a comitiva angolana a delegada permanente de Angola junto da Unesco, embaixadora Maria Cândido Pereira Teixeira, o consultor da vice-presidente da República de Angola, Gabriel Miguel, o secretário permanente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco, Alexandre Costa, entre outras individualidades. Vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais nesta segunda-feira. E começamos na capa do Jornal de Notícias, que traz em destaque: negócio veterinário não para de crescer, mas sofre com a imigração. O setor vale 327 milhões de euros anuais e representa 5.681 postos de trabalho. Braga 0, Nacional 1, Guerreiros somam 5 jogos, escreve Democratas e Republicanos se aprofundam antes da reunião de Trump sobre o projeto de lei de financiamento. Os dois lados parecem estar em um impasse antes de uma possível paralisação do governo, já que os líderes democratas dizem que o presidente e o Partido Republicano devem negociar, enquanto os republicanos querem aprovar um projeto de lei aprovado pela Câmara. O jornal britânico The Times titula: imigrantes enfrentam um teste de bom cidadão para permanecer no Reino Unido. Os estrangeiros vão precisar trabalhar, pagar impostos, ser voluntários e falar inglês fluentemente para se qualificar para o assentamento, de acordo com as regras mais rígidas do Partido Trabalhista. Rumamos agora para a imprensa espanhola. Estamos na primeira página do jornal La Vanguardia. Feijóo propõe um visto baseado em pontos para controlar a imigração. Os candidatos seriam avaliados com base em seu setor de atuação e a sua capacidade de integração, incluindo o conhecimento do idioma, assim é que está correto. Já na página do Le Figaro, o jornal francês, Le Cornu sob ameaça de censura dos socialistas. Ao exceder o imposto Zuckman, a lista e a revogação da reforma das pensões, o primeiro-ministro não conseguiu responder às expectativas do PS, que diz estar pronto para derrubar o próximo governo. Na primeira página do jornal desportivo A Bola, Lage fala de tudo. Grande entrevista ao ex-treinador do Benfica. Pedia adiamento do jogo com Santa Clara. Rui Costa e Mário Branco sabem que erramos ao não adiar. Coxu foi das relações mais fáceis que tive. Tivemos ambos um momento feliz. Ainda na capa do jornal desportivo A Bola, Benfica, candidatos em guerra aberta, campanha sobe de tom, conta com troca de acusações sobre distúrbios na AGE, manipulação de sondagens. Encarnados voltam a atacar a arbitragem também no jornal desportivo A Bola. Voltamos a olhar para a informação sobre o tempo. Na cidade de Lubango, que tem previsão de céu maioritariamente limpo, temperatura mínima de 12 graus e a máxima de 31. Umidade do ar prevista de 16%. No leste de Angola, na cidade de Luena, a previsão é de alguns aguaceiros e trovoadas. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 28. Umidade de 66%. Intervalo.
no Manhã Girassol. E regressamos com a atualidade além das nossas fronteiras. O primeiro-ministro israelita disse neste domingo que está a trabalhar com o presidente norte-americano Donald Trump num plano de 21 pontos para pôr fim às hostilidades em Gaza, mas que ainda não está concluído. Benjamin Netanyahu prestou estas declarações numa entrevista à cadeia norte-americana Fox News, na véspera de ser recebido por Trump na Casa Branca. Queremos libertar os nossos reféns. Queremos acabar com o domínio do Hamas e desarmá-los, desmilitarizar Gaza no novo futuro que está a ser preparado para os israelitas e para toda a região, acrescentou o líder israelita. O presidente norte-americano, que tem dito nos últimos dias que um acordo entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas está muito próximo, escreveu neste domingo na sua rede social Truth Social uma mensagem revelando que algo especial está a ser preparado para a região. E pelo menos 26 pessoas morreram e 33 ficaram feridas em consequência de 3 tempestades que afetaram este fim de semana o arquipélago das Filipinas. A tempestade tropical Opong, o tufão Nando e a depressão Mirassol confluíram no território, causando mortes, destruição de habitações e outros edifícios e danificando estruturas. O Conselho Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres das Filipinas confirmou 22 mortos que se juntam aos 4 já informados no sábado. Além disso, há 14 pessoas desaparecidas, segundo as autoridades, que calculam que as tempestades tenham afetado quase 2,8 milhões de pessoas. E nas Ilhas Seychelles não há um vencedor claro nas eleições presidenciais, mas o país vai realizar uma nova votação entre os 2 principais candidatos. A informação foi prestada neste domingo pela autoridade eleitoral. Veja mais no Compacto Internacional. O opositor Patrice Hermine recebeu 48,8% dos votos, enquanto o incumbente Wavel Rankalawan obteve 46,4%. Segundo os resultados oficiais, um candidato precisa mais de 50% dos votos para ser declarado vencedor. A data para a eleição de repetição ainda não foi anunciada. Hermine representa o partido United Seychelles, que dominou a política do país durante décadas. Antes de perder o poder, há 5 anos, já foi o partido governante, de 1977 a 2020. Tentando impedir que o United Seychelles volte ao poder, Rankalawan procura um segundo mandato como líder do menor país de África. O seu partido no governo, o Union Democratic Selselua, fez campanha a focar na recuperação económica, o desenvolvimento social e também a sustentabilidade ambiental. O braço armado do Hamas disse neste domingo que perdeu contacto com 2 reféns israelitas, Matan Angrest e Omri Miran, durante os intensos bombardeios israelitas à cidade de Gaza nas últimas 48 horas. Num comunicado, as brigadas Al-Qassam disseram ter exigido que Israel suspendesse os ataques aéreos por 24 horas, a partir das 18 horas, em parte da cidade de Gaza, para poder tirar os reféns de perigo. No dia 16 de setembro, Israel iniciou uma ofensiva terrestre na cidade de Gaza, que é a maior da faixa de Gaza, e que o governo de Benjamin Netanyahu considera ser o último reduto do Hamas no território. A ofensiva levou milhares de pessoas a deixar novamente a cidade de Gaza, para onde parte da população local havia voltado após fugir para o sul, numa primeira fase da guerra na cidade de Gaza. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve reunir-se nesta segunda-feira com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na Casa Branca, em busca de um entendimento que leve a uma estrutura de acordo
para encerrar a guerra em Gaza, segundo as autoridades americanas. Na última sexta-feira, Trump afirmou que as negociações com os países do Médio Oriente sobre o conflito têm sido intensas e que tanto Israel quanto o grupo palestiniano Hamas acompanham as discussões que vão continuar pelo tempo necessário. Neste domingo, o rei Abdullah da Jordânia declarou que muitos pontos do plano americano para pôr fim à guerra estavam em linha com o que já tinha sido acordado, de acordo com a agência estatal jordaniana. Ele, no entanto, não detalhou o conteúdo da proposta. 8h37, temos a atualidade esportiva a seguir aqui no Manhã Girassol. E nesta segunda-feira, e vai ser assim ao longo desta semana, recebo em campo o Anselmo Gaspar. Anselmo, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Anselmo. Espero que esteja tudo bem consigo. Está tudo bem comigo, espero que do seu lado também esteja tudo bem. Trazes na bagagem o melhor da atualidade esportiva, as últimas. Vamos a elas. É verdade, vamos trazer aqui o que aconteceu no último fim de semana. Caríssimo telespectador, bom dia. Vamos começar por falar das Afrotaças, falar do Petro de Luanda, que derrotou neste sábado o Cercle Joaquim das Ilhas Maurícias por 3-0 no Estádio Nacional 11 de novembro e assegurou assim a passagem à última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Com um jogo não complicado, o Petro de Luanda recebeu e venceu o Cercle Joaquim das Ilhas Maurícias por 3-0. Não foi preciso muito tempo para o Petro de Luanda mexer o placar. Depois de 2 minutos, o novo goleador do clube, Tiago Reis, abriu o placar depois de uma bela jogada. O Petro não dava tréguas ao adversário e tinha sempre a posse de bola. Aos 30 minutos, Vanilson também fez o gosto ao pé, fazendo o 2-0. Resultado que foi até o intervalo. Na segunda metade, continuou o chocolate. Logo que retomaram, Aparício fez o terceiro. 3-0 em casa, o Petro teve um agregado de 6-0 e passa assim para a última fase eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. E continuamos a falar sobre a Liga dos Campeões da CAF e o Ilhete Benguela foi eliminado da competição após voltar a perder diante do Young Africans da Tanzânia por 2-0. Lembrar que no jogo da primeira mão, a formação da rua Bartolomeu Dias perdeu em Luanda por 3-0. E no apuramento, a fase de grupos da Taça Nelson Mandela, a equipa do Cabos Corpo do Palanca foi afastada das provas de interclubes da CAF 2025-2026. Os palanquinos perderam neste sábado diante do Kaizer Chiefs da África do Sul no duelo da segunda mão da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Copa da Confederação. Por isso, o resultado de 5-4 nas marcações de grandes penalidades, após igualdade a 1 golo nesta eliminatória no geral, porque o Cabos Corpo Palanca ganhou primeiro em casa por 1-0 e na casa do adversário o resultado também em tempo regulamentar foi de 1-0. Vamos seguir agora com basquetebol. Lá fora, a base angolana Sara Caetano foi MVP na conquista da Supertaça Portuguesa de Basquetebol Feminino, levando para a cartola um duplo-duplo. Ela apontou o 13º troféu. A jogadora angolana de 22 anos de idade tem sido uma das grandes atletas angolanas em destaque nos últimos anos e bastante exemplar fora e dentro da quadra. Bom, e sobre desporto, por agora é tudo. Iração, nós voltamos amanhã com mais informações aqui no Manhã Girassol. Naturalmente. Contamos com o teu regresso amanhã. Anselmo Gaspar, bom dia. Vamos juntos. Vamos, pela última vez, nesta edição do Manhã Girassol, manter a conexão habitual com a Girassol FM. Olá,
João Alves, esta música é do nosso tempo. Não tem como. Da banca jazz. Não tem como, é verdade. Esperança. Assim intitula-se nesta manhã. Já vamos com 8 horas e 41 minutos. E com muita esperança em dias melhores. É verdade. Como sempre dissemos, não é? Um bom dia com energia renovado na esperança de um amanhã cada vez melhor. Então vamos todos, mas para que esta esperança seja concretizada, é preciso que nós trabalhemos todos em prol do desenvolvimento deste grande e belo país, desta Angola bonita. E nesta semana trazemos, particularmente nesta segunda-feira, regressamos com a esperança completamente renovada, não é? Renovadíssima, é verdade, renovadíssima. Ávidos por ter uma semana abençoada também. É. E agradecer a Deus sempre por voltarmos a acordar, não é? Pelo fôlego da vida. A quem dormiu e jamais acordou. É verdade. Já partiu para a eternidade. Já partiu para outra dimensão. E nós... para estas pessoas que perderam seus entes queridos, aquele sentimento do pesar, não é? Muita coragem nós desejamos a todos. É verdade. Vamos assim embalados nesta bonita música para também dizer o que, na verdade, aconteceu num dia como de hoje, o dia 29 de setembro, onde aconteceram, portanto, a inauguração do primeiro bonde elétrico em 1885 e também a criação da CERN em 1954, mas a data também é conhecida como Dia Mundial do Petróleo, sendo um marco na história da indústria e tecnologia desde a segunda Revolução Industrial. Comecemos pelo 1885, quando foi inaugurado o primeiro bonde elétrico do mundo, na cidade inglesa de Blackpool. Em 1954 foi criada a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, importante para o avanço da ciência. No ano de 1977, a União Soviética lançou a Estação Espacial Salyut 6, um projeto com inovações tecnológicas significativas. Agora olhamos para a importância do petróleo. O Dia Mundial do Petróleo, a data é celebrada para destacar o papel crucial do petróleo na sociedade e na economia mundial. Já na segunda Revolução Industrial, o petróleo se tornou um recurso fundamental para a energia e o avanço da tecnologia. Ouro negro, o petróleo, é um óleo natural formado ao longo de milhões de anos e é considerado um recurso estratégico, sendo vital para as atividades e também o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Uma pequena história importante também, achamos assim, fazer assim um enquadramento, para os nossos mas dizer que o petróleo é a nossa principal matéria-prima, não é? Aí está, é verdade. Aí está, a nossa principal matéria-prima. Suporta a nossa economia. Assim mesmo, Iração Bernal. Então hoje é o dia do petróleo. É o dia do petróleo. Muito bem, todo dia sempre dia do petróleo, no dia 29 e o dia, agora começamos nós com a Semana do... A Semana do, exatamente. Estamos a viver a última semana do mês de setembro, a última segunda-feira, assim é que está correto, não é? Porque depois esta semana é dividida entre setembro e outubro, mas esta é a última segunda-feira do mês de setembro de 2025, exatamente, a viver a semana para os mais entendidos. Exatamente. Já só parares aí mesmo. E vamos também, pela última vez, nesta última segunda-feira do mês de setembro, à rua, ao encontro do Ernesto Jaime. Vamos fazer esse trio novamente. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Estamos conectados, rádio, televisão e tu aí no exterior. Vamos ao último apontamento sobre o trânsito nesta segunda-feira. Bom dia, com energia. Vamos a isso, Iracelma e João Alves, mais uma vez. Bom dia aos telespectadores e também rádio ouvintes. Aqui onde falamos é justamente por baixo da ponte do 25, tal como podemos observar nas imagens. Uma ponte, vamos assim considerar que do ponto de vista da circulação rodoviária também tem-se registrado engarrafamento, sobretudo para quem sai do desvio do Zango e pega o desvio, vamos assim considerar o desvio para o 30 ou queira fazer o contorno para chegar à Vila de Viana, pegar esta estrada que o Suba Pedro nas imagens dá então a ver, normalmente tem sido um ponto de engarrafamento, no caso o desvio do 30. Aqui o engarrafamento a esta altura não é chamado, tal como se pode ver nas imagens, está completamente desafogado, trafega-se na tranquilidade, com uma ligeira velocidade também aqui na medida
por parte de automobilistas que saem, por exemplo, para ou do centro da cidade ou da vila de Viana e seguem então o percurso para o 30, bem como para o Icolo Ibengo, ou o centro do Icolo Ibengo. Este cenário que se descreve trafega-se nos dois sentidos à vontade, quer para quem sai do 30 para a vila de Viana ou então para o centro da cidade e vice-versa. O mesmo se dá, o mesmo não propriamente, mas há um aligeirar da velocidade, sobretudo para quem sai do desvio do Zango e pega este desvio que vai, por exemplo, à Zona Económica Especial ou ao 30, tal como fazíamos referência. É um ponto que normalmente 6, 7 horas tem ficado muito engarrafado, mas a esta hora, quando nos aproximamos já da hora 9, está completamente desafogado, trafega-se na tranquilidade. Daqui a pouco vamos dar a ver também um outro ponto, um outro cenário desta mesma estrada principal de Olinda Rodrigues, esta que falamos, é o cenário que se descreve aqui, completamente o trânsito desafogado. A esta altura também entende-se, pois a maior parte dos automobilistas a esta hora já está no seu local de trabalho. Os taxistas também já não encontram tanto pesadelo assim, sobretudo nas paragens, pois já se começa a ter uma movimentação muito mais desafogada, pois quem se faz presente na paragem, quem cria enchente na paragem às 6, 7 horas ou 8, a esta hora já deve estar a trabalhar, já deve estar a arregaçar as mangas, como se costuma dizer, e então seguir com esta semana que começa hoje, a semana laboral. É este o cenário que damos a ver, Iracelma e João Alves, e também para quem nos ouve, no caso os rádio ouvintes, é este cenário que se pode descrever aqui. Trânsito completamente desafogado já, trafega-se na tranquilidade aqui na ponte do 25. Despedem-se esta equipa móvel, como atribuímos o nome, o Suba Pedro nas imagens, o Paulo Kizua, que também esteve a garantir a técnica, e o Miguel Cristóvão, que nos deu a boleia, vamos assim dizer. É um compromisso, ou fica o compromisso de voltarmos amanhã. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Importante dizer que o Ernesto estava na fronteira entre a província de Luanda e Colibengo, mas ele falava no lado da província de Colibengo. Dada a proximidade, estava aí no início do território da província de Colibengo, uma das mais recentes províncias criada no quadro da nova divisão político-administrativa. E pronto, no fim de uma e no início da outra. Exatamente, exatamente. Estava aí na fronteira. A qualquer momento desce em Colibengo. Uma fronteira só apenas com viadutos. Exatamente. O viaduto é que faz a divisão das duas províncias, portanto, não é? Então foi o trio JIE, né? Exatamente, hoje é o GIE. João, Iracelma e o Ernesto. Muito bem. A semana passada era o GIS. O GIS, sim. Exatamente, exatamente. O João, Iracelma e o Simão, não é? Agora, hoje vai ser assim ao longo desta semana. Sem relações tripartidas. Naturalmente, naturalmente. Sem conflitos nenhuns, né? Sem uma relação boa para a informação. Naturalmente, ganhamos todos, ganhar, mas tivemos que elevar um pouco, não é? Podemos dizer que temos também os telespectadores e os radiovintes. Exatamente. E os ouvintes continuam, na verdade, pelo menos aqui a agradecer esta nossa iniciativa, que aliás, as vantagens que nós temos e que eles têm de poder estar assim por dentro, tanto da televisão como da rádio. A multiplataforma, que é a Rede Girassol, a única que consegue proporcionar estes momentos aos radiovintes e também aos telespectadores. Grandes momentos, como diz um amigo meu, grandes mundos. Grandes mundos, na televisão e também na rádio. Olha, são 8 horas e 50 minutos agora, o tempo não perdoa. É o final, não é, desta nossa conexão e também
dos nossos encontros, praticamente. Estamos a caminhar para a reta final, em direção à meta para fazermos o corte do primeiro dia da semana, não é? Mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, não é, João Alves? É, Iração Bernal. Está aqui assinados este compromisso, amanhã nós às 6 e vocês às 7, mas estaremos juntos para estas conexões que são muito boas para levarmos a informação e também levar a rádio, a televisão e a televisão a rádio. Isso só é possível aqui nesta multiplataforma. A rede. Girassol. O futuro. É agora. Amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã, João Alves. Estamos juntos. Bom dia com energia. Bom dia com energia para ti também, para os rádio ouvintes. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, às 7 horas, aqui na TV Girassol. Obrigada por nos ter como preferência. Bom dia.